Capítulo 4. A motivação que de fato motiva. Vou botar esse camarada no olho da rua. Rugiu um raivoso empresário. Referia-se a um vendedor de sua organização. Ele é demasiado lerdo. Não se interessa por nada. É desatento e obtuso. Na verdade, é um dorminhoco. Retruquei com um pensamento que funcionou deveras. Por que, em vez de despedi-lo, você não lhe incute um pouco de ânimo? Como assim? Faça que ele se entusiasme pelo emprego que tem. Dê-lhe motivação, fomente nele uma atitude positiva, e o meu conselho acabou por se revelar dos melhores, pois hoje em dia o meu amigo refere-se com admiração ao seu antigo vendedor relapso. O camarada mudou mesmo, ficou elétrico. Não posso acreditar, mas o fato é que ele tinha todas as qualidades. Bem, a verdade é que nunca podemos saber o potencial de uma pessoa enquanto não lhe incutirmos uma motivação dinâmica e criativa. Todo ser humano pode ser aceso. Não existe pessoa da qual não se possa conseguir um desempenho mais efetivo quando se encontra aquela combinação capaz de abrir a porta e deixar sair a verdadeira personalidade do indivíduo. Esse método de reavivar o indivíduo, conquanto severo, mostrou ser psicologicamente válido. O empresário chamou o vendedor ao seu escritório. Sente-se, Jim, disse-lhe. Quero estudá-lo. Espero que você seja capaz de suportar, pois vou dizer-lhe tudo sem mais rodeios. Lamento muito, mas você é o pior vendedor que já vi. É preguiçoso, carente de ambição, falta de energia, sem imaginação. Não se importa com coisa alguma. É um tipo completamente desligado de tudo. Quer que eu viva lhe dando vales e os pedidos que me traz nem dão para cobrir os seus saques. Mas, na verdade, a verdadeira razão pela qual não está merecendo nenhum respeito é que você tem a têmpera de um grande vendedor, mas não a emprega. Creio que você não presta para nada. O vendedor ficou fulo de raiva, pôs-se em pé de um salto e abateu o punho sobre a mesa do patrão. Que diabo? Bradou. O senhor não pode falar comigo desta maneira, nem sequer me conhece. E encaminhou para a porta. Pode ficar com seu emprego, vá para o inferno. O surpreso empregador deu um pulo, agarrou o jovem, apertou-o nos braços. Menino, isso é ótimo, ainda bem, ainda bem. Dentro dessa carcaça estou vendo que existe um homem. Sempre achei que você poderia ser um sujeito formidável. Desde que motivado, continue sempre assim. Assim como está neste instante, e vamos em frente. E você está de fato se despedindo, mas do seu antigo eu. Claro que aí não está toda a história. O patrão começou a fornecer a Jim alguns livros inspiradores. Mandou-o a convenções de vendas e levou-o à convenção anual da indústria, onde colocou-o em contato com os melhores produtores do ramo. Interessou o jovem numa igreja cujo ministro era um tipo dinâmico e dedicado. Isso serviu para um combustível a mais para reavivar o fogo interior do moço. O patrão fez ainda outra coisa interessante e incomum. Colocou o jovem como sócio de seu clube de golfe, dizendo-lhe que ainda ele travaria relações com importantes homens de negócios e fê-lo pagar do seu bolso a joia de entrada. Claro que a verdadeira razão por trás dessa atitude é que o patrão desejava que o empregado provasse o sabor da competição. O vendedor não era bom golfista, mas o patrão percebeu que tinha qualidades e fez com que o jovem disputasse algumas partidas com os melhores jogadores do clube. Mostre-lhes quantos paus se faz uma canoa. Estimulando dessa forma, o jovem vendedor terminou a temporada bem classificado entre os golfistas do clube. A estratégia funcionou. O moço adquiriu o necessário espírito competitivo. E tal sentimento motiva qualquer um para um novo tipo de vida. Ele começou a perceber dentro de si
qualidades nunca antes reveladas, qualidades que, na verdade, jamais suspeitara possuir. Seu interesse crescente converteu-se em entusiasmo, e ele de fato conseguiu algo, perante si próprio, perante sua firma, perante as pessoas em geral, e passou a ser motivado por aquela motivação que de fato motiva. Entendeu a mensagem de que querer é poder. Uma experiência dessas estimula a crença mais entusiástica nas potencialidades humanas. Jamais elimine alguém de cogitações. Existe sempre a possibilidade de que qualquer pessoa possa ser descoberta e venha com isso a passar pela maior de todas as experiências humanas, conhecer-se e revelar-se a si mesma. Ademais, pode ela transformar-se num outro indivíduo, num novo homem, numa nova mulher em que as coisas antigas estarão já superadas e no qual tudo se tornará novo e vital. Seja atirado e não retirado. Nenhum ser humano deve, quaisquer que sejam as circunstâncias, entregar-se a assumir uma atitude derrotista com relação à própria capacidade. Sempre aquela boa qualidade inerente à sua personalidade jaz dentro dele, esperando consumar-se sob o impacto daquela motivação que de fato motiva. Porque existe gente que nunca vai para adiante, apesar de possuir uma capacidade natural perfeitamente transparente, talvez por ser retirada ao invés de atirada. Isso é, por ser gente que nunca se dá por completo e vive sempre negando uma parte da sua capacidade como se temesse dar de coração tudo de si. Aqueles que de fato se saem bem na vida, em qualquer fase da existência humana, são indivíduos entusiasmados, entusiastas e atirados, e nunca retirados. Repeti muitas vezes um comovente drama humano em que um desses retirados começou deveras a progredir sob a força de uma poderosa motivação. Veio esta na forma do despertar de um desejo pela consecução de um grande objetivo, um objetivo muito maior do que o homem jamais ousara sonhar. Aconteceu assim. Conheci Charlie quando fiz uma preleção numa convenção em Chicago. O telefone do meu quarto de hotel tocou. Depois da reunião, uma voz feminina anunciou em tom peremptório: "Levo-lhe o meu marido para vê-lo." "Mas tenho que pegar um avião dentro de alguns minutos", protestei. "Alguns minutos bastarão. Ouvimos o seu discurso. Levo-o para falar com o senhor." E desligou. Logo me apareceu uma mulherzinha de ar dedicado, ladeada por um sujeito maciço que trazia no rosto um sorriso tímido. "Sou Mabel", anunciou a mulher, "e o problema é Charlie." "Parece bom sujeito", comentei. "E é", disse ela. "Esse é o problema. Bom demais, não tem força, não tem ânimo. Fale com ele", ordenou ela. Sentou-se. "Como está Charlie?", perguntei. "Creio que Mabel tem razão", respondeu ele. "Talvez eu precise de ajuda." "É um bom homem", interpôs a esposa. "Tem inteligência e capacidade, mas não consegue se organizar. Vive no mundo da lua. Não há jeito de fazê-lo progredir. Tentei motivá-lo de todas as formas, mas nada acontece. Ouvindo seu discurso, achei que o senhor talvez pudesse dar um jeito nele." Bem, eu simpatizei de pronto com Charlie. Gostei também de Mabel. Sua agressividade devia-se ao fato de que amava o marido. Ela acreditava nele e queria que ele fizesse algo na vida. Concordei em trabalhar com ele nos intervalos e tentar dar-lhe uma ajuda. Nos meses que se seguiram tivemos várias conversas. Notei que, de quando em quando, ele fazia menção de alguma coisa que tinha imaginado com o fito de aumentar a sua produtividade no emprego. Era comum ouvi-lo dizer coisas desse tipo: "Estou pensando em fazer isto. Estou pensando em fazer aquilo." Ou "Estou pensando em tentar isto." Perguntando mais tarde que resultados tinha dado e sua mais recente ideia, sua resposta era invariavelmente a mesma: "Bem, pensei melhor, deixei de lado o projeto." E em seguida ele exclamava: "Mas agora tenho uma ideia boa de verdade. Deixe-me contar-lhe. Estou pensando em fazer."
Uma vez, evidenciada a recorrência, reiterei-me da dificuldade e disse-lhe: Charlie, o problema é que você é um indeciso. Está sempre pensando melhor. Ele olhou para mim, visivelmente assustado. Sim, repeti. Por isso você não consegue coisa alguma. Você é um indeciso. Não estou compreendendo, retrucou Charlie intrigado. Charlie, o indeciso. Bem, já lhe explico. Muita gente tem o mesmo problema seu, sabe? Na verdade, é o problema de uma personalidade cíndida, desde que compreenda a natureza do problema. Terá condições para corrigir o defeito. No seu caso, uma parte da personalidade é empreendedora e atirada. Tem ambição e produz ideias dinâmicas, mas a outra parte timidamente o impede de tomar iniciativas ousadas. Subconscientemente, você espera arruinar todas as novas iniciativas que toma. Você carece de confiança própria, teme arriscar-se, e para progredir neste mundo é preciso arriscar. Nunca irá muito longe enquanto não parar de estar sempre pensando em fazer algo. Essa indecisão é o motivo pelo qual você não faz nada. Esse seu componente que produz ideias criativas, Charlie, disse-lhe eu, é o seu verdadeiro eu. A parte que se encolhe constitui o seu eu derrotista. E num conflito íntimo dessa natureza, o eu derrotista tenta racionalizar os fracassos e encontrar razões pelas quais você não deve seguir suas ideias. Você costuma convencer-se de que o momento não é propício, ou de que surgirá alguma dificuldade, ou seja lá do que for. Mas a verdadeira razão é que a sua motivação simplesmente não motiva. Bem, prossegui. A cura para sua dificuldade, tal como eu a entendo, é sustar essa sua atitude indecisa e pôr a funcionar toda a sua vontade na consecução das ideias que lhe vêm. Recordando-lhe um interessante projeto do qual ele costumava falar-me, de quando em quando eu lhe disse: este tempo todo você se prejudicou por causa da sua atitude indecisa. Pois bem, experimente tal projeto já. Com certeza você precisará de coragem e fé. Mas quem não arrisca, não petisca. Acabe com essa hesitação, agora nesse instante. Se não o fizer, nunca será nada na vida. Deixe de ser assim, Charlie. Peça a Deus que o ajude a organizar e vá em frente. Charlie, agora repreendido e espicaçado, se aventurou. E as coisas correram muito melhor do que ele poderia supor. Isso foi decisivo para ele. Logo colocou em ação outra ideia criativa. Não demorou muito para que sua indecisão se tornasse coisa do passado. Hoje em dia, ele é um homem de sucesso. Sua vida, sem alvo, foi modificada pelo dinâmico princípio querer é poder. Não existe ser humano mais infeliz, escreveu o psicólogo William James, do que aquele para quem a indecisão é a regra. Não seja, portanto, indeciso. Implemente suas ideias criativas, atire-se e veja que as coisas passarão a correr como deseja. Uma poderosa experiência motivacional, uma experiência que realmente toque o fundo da sua personalidade, uma experiência com a capacidade de emocioná-lo e atingir o cerne do seu mecanismo de reação, pode ter efeito decisivo e duradouro no seu futuro. Por essa razão, devemos estar sempre alertas ao advento de qualquer experiência motivacional. Na verdade, é vital nos expormos continuamente a esse tipo de inspiração que exalça o espírito e um nível superior de resposta intelecto-emocional. A fim de chegar a essa finalidade criativa, é sumamente importante ler coisas de natureza inspiradora, como, por exemplo, biografias de homens e mulheres que extraíram o máximo dos seus talentos e cujas carreiras provam princípios da realização pura, livros que dão músculos ao processo intelectual, permitindo-lhe aumentar a capacidade de pensar de verdade, são de grande importância. Faça relações com pessoas que já deram provas da sua capacidade realizadora, converse com elas,
escute com atenção suas ideias, estude os métodos que empregam e não desdenhe nunca o desenvolvimento da qualidade espiritual, pois é nessa área que a motivação recebe, talvez, o seu maior e mais profundo impulso. Para dar aqui um exemplo pessoal, recordo-me muito bem que nos dias de colégio eu não tinha um objetivo real e bem definido. Contemplava a ideia de me dedicar a vários tipos de atividade. Talvez aquela que mais me atraía era o jornalismo, mas eu não tinha encontrado ainda uma real motivação. Certo dia, compareci na qualidade de delegado ao Memorial Hall em Columbus, Ohio, para participar da reunião de uma organização juvenil altamente conceituada na ocasião, os Voluntários Estudantes. Tratava-se de um movimento de orientação espiritualista composto por estudantes deveras dedicados e entusiastas. Diversos líderes estudantis da época participavam do movimento. Na verdade, a ideia tinha agitado todos os campos universitários americanos, dando-lhes grande impulso religioso. O enorme salão estava apinhado, a atmosfera carregada de um poderoso sentimento emocional. Ao entrar no recinto, fiquei como que paralisado por uma grande faixa, atravessando de lado a lado o palco, exibia a colossal plateia os dizeres: a evangelização do mundo nesta geração. A audácia insólita, a coragem daquele slogan impressionou-me profundamente. Naquele instante, senti uma reação íntima tão profunda no conteúdo que fiquei sabendo que coisa queria fazer na vida, que coisa lá no fundo eu desejava. Meu objetivo desenhou-se prontamente diante de mim: convencer as pessoas de que, no íntimo, todas possuem fantásticos e divinos poderes, que, devidamente liberados, transformá-las-ão em personalidades de relevo. A partir de então, lancei mão de todos os meios possíveis: livros, artigos, colunas de jornal, televisão, rádio, a plataforma, o púlpito, em enormes reuniões ou em conversas a dois, para pedir às pessoas que sejam aquilo que realmente podem ser. Isto é, que se motivem por aquela motivação que de fato motiva. Quem desejar seriamente fazer algo de valor neste mundo deve procurar uma dessas experiências exaltantes e vitais que de fato podem transformá-lo numa pessoa estuante de vida. Bem, poder-se-á objetar. Por que me impingir isso? Sou apenas uma pessoa comum. Ademais, meu trabalho é um trabalho como qualquer outro. Não vejo nada nele que possa dar aso a grandes coisas. Bem, é aí que você precisa mudar o seu modo de pensar a respeito de si mesmo e do seu trabalho. Ande, entusiasme-se com o seu trabalho, que você progredirá por isso. Ele crescerá com você. Qualquer ocupação pode despertar entusiasmo, desde que você carregue consigo alguma dose de entusiasmo. Motivação Montezan. Conversei com um jovem cuja profissão era vender por via postal livros destinados ao aprimoramento individual. Disse-me ela: ando entusiasmadíssima. Puxa, como estou motivada. Descobri o segredo da montanha. Montanha? Que história é essa de montanha? Ela me esclareceu. Pois é, o meu negócio é vender livros por via postal e eu acredito nesses livros. Eles têm algo para dizer e quero que sejam bastante lidos. Meu patrão mandou-me a uma conferência de uma semana sobre o nosso ramo. Ninguém esperaria que alguém voltasse de uma conferência de marketing tão inspirado e revitalizado como aquela moça. Mas a coisa não é de estranhar muito. Se atentarmos para o entusiasmo reinante em certos círculos comerciais, a moça em questão, tendo comparecido à conferência, inteirara-se das vastas possibilidades da venda por via postal, como lhe dar maior eficiência, como comunicar-se realmente com as pessoas, como motivá-las,
Como, enfim, tornar criativo todo o processo. Voltei para o trabalho caminhando nas nuvens, disse ela. Veja como pode ser a vida, veja o que se pode fazer no ramo de vendas. A jovem estava radiante. Que fogo havia sido aceso dentro dela? Montanhas, repetiu ela. Não é possível viver sem montanhas, mas o caso é que não podemos permanecer nelas o tempo todo. A gente tem que voltar ao rameirão cotidiano. E na rotina diária é fácil perder de vista as experiências dos níveis mais altos. De modo que, quando começo a me sentir negativa, volto em pensamento à montanha e à motivação que me mostrou aquilo que sou de fato e aquilo que sou capaz de fazer. Você é uma menina esperta, comentei com admiração. Muito antes de você pensar nisso, já a Bíblia havia dito numa das gloriosas assertivas jamais formuladas: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Eis a montanha, mas não é tudo. Correrão e não se cansarão. E nem mesmo aqui termina o profeta. Desce ainda um pouco mais. Caminharão e não se fatigarão. A razão pela qual podemos caminhar por esse mundo monótono sem desfalecer é que estivemos no topo da experiência motivacional. Por essa razão, deve uma pessoa procurar de quando em quando um rejuvenescimento inspiracional. O ardor do entusiasmo para manter-se precisa ser periodicamente avivado por novas achas. Sua motivação pode fenecer e deixá-lo vazio, a menos que tenha um programa de renovação bem definido. E como se consegue isso, como disse anteriormente, lendo livros inspiradores, frequentando reuniões inspiradoras, travando conhecimento com homens e mulheres empenhados em coisas inspiradoras, acima de tudo, fugindo decididamente dos cínicos, dos chorões, dos negativistas. Estes não chegarão a nada, você sim. E existe ainda aquela ocasião em que uma palavra mágica poderá trazer motivação. Nunca sabemos quando irá acontecer. Por isso é bom conservar os olhos, os ouvidos e, mais do que tudo, a mente abertos, pois a palavra mágica poderá realmente nos transformar, transformando concomitantemente a nossa vida. Como Steve Carton, por exemplo, Carton foi principal pitcher da Liga Nacional na temporada de 1972 e jogando por um time de segunda categoria, o Phillies. Parece que 2 anos antes Carton jogava pelo São Luís Cardinals e geralmente perdia. Surgiu então a mágica palavra para a motivação. Ele recebeu uma carta de uma fã e a dita carta provocou a centelha que transformou um jogador comum num grande astro. Foi muito simples. O fã disse a Carton que via nele todas as qualidades de um craque, mas que ele, de certo, quando entrava em campo, não fazia uso do pensamento positivo. Foi maravilhoso, disse Steve Carton. Mudou inteiramente minha maneira de ver as coisas. A carta deve ter realmente motivado até então displicente pitcher, pois depois de recebê-la ele ganhou 4 das suas 5 últimas partidas aquele ano e na temporada seguinte estabeleceu novo recorde de pontos. Perder? Hoje em dia nem penso nisso, diz ele. Claro que juntamente com o pensamento positivo, a técnica ajudou o Sr. Carton a seguir vencendo durante toda a temporada. Como disse pesarosamente Willie Stargell, primeira base do Pittsburgh Pirates, a parar os arremessos de Carton é como tomar café com garfo. E Carton deverá manter o ritmo atual, desde que não mais altere o tônus do seu pensamento. Durante todo o tempo em que não ganhava partidas, Carton possuía já a técnica de um grande campeão. Faltava-lhe apenas aquela motivação que de fato motiva. Mas quando ele de repente descobriu seu verdadeiro eu,
partiu para o mais retumbante êxito naquela temporada. Quando conseguimos aquela motivação que de fato motiva, ganhamos novas forças. A palavra mágica que motiva. A palavra mágica que motiva é um fenômeno misterioso e potente. A pessoa que mantém a mente aberta está a caminho de fabulosas experiências existenciais. E como manter a mente aberta? A resposta é: prossiga pensando, prossiga interessando-se, prossiga treinando, prossiga sonhando. Permaneça sempre mentalmente receptivo, de modo que a palavra se possa fazer ouvir um dia pelo seu eu interior. E quando tal acontece, é preciso que as suas linhas de comunicação estejam abertas. Veja o caso de Mary B. Crowe, uma mocinha cuja faina diária era lavar os encardidos macacões do pai. O pai de Mary era mineiro e seus macacões viviam eternamente sujos. E naquela época, levando em conta sua pobreza da família, tudo que Mary possuía era uma banheira e uma antiquada tábua de esfregar. Nada de lavadeiras e secadeiras automáticas como essas que hoje existem por aí. Ela era obrigada a esfregar de verdade. Seja como for, um belo dia Mary tratava de ensaboar aquela roupa suja quando aconteceu uma coisa tremenda, algo espantoso teve lugar em sua mente. A palavra mágica foi dita. Sua inteligência aguda e seu espírito crente, em permanente sintonia com as esferas mais elevadas, ouviram. Formou-se de pronto uma ideia, uma inspiradora imagem brilhou. Enquanto esfregava roupas, Mary viu formar-se diante de si, clara, nítida, surpreendente, uma imagem, a faculdade. De onde teria vindo a palavra mágica? Eis uma interessante pergunta. Teria vindo no ar, do subconsciente de Deus? Quem sabe? Mas o fato é que veio, um pensamento nunca antes concebido, mas agora lá estava ela, a motivação que de fato motiva. Mary Crowe viu de borla e capelo recebendo seu diploma, um diploma universitário. Mas como pensar em semelhante tolice? Sem dinheiro, sem auxílio, sem nenhuma condição real, ninguém na família tinha sequer pisado numa universidade. Era inconcebível. Esqueça-se disso, mas Mary não conseguia esquecer-se, pois uma imagem criativa se tinha formado, nascera o entusiasmo, e com ele aquele tipo de motivação que faz as coisas acontecerem. De maneira que ela continuou lavando os macacões todos os dias e, entre mentes, entrou para o ginásio. Mary formou-se com distinção. O padre da paróquia chamou-a ao escritório e sacou um envelope que fazia 4 anos que vinha guardando. Havia ali uma bolsa de estudos para o colégio de St. Mary of Spring. O padre estava esperando apenas que alguém fizesse jus à distinção. A imagem estava funcionando. Uma bolsa de estudos para uma menina que tinha imaginado, sonhado, trabalhado e praticado pensamento positivo, enquanto lavava incansavelmente os macacões do pai. Entusiasmada, ela partiu para o colégio. Trabalhou como garçonete, arrumadeira, cozinheira, tudo para conseguir dinheiro. Formou-se. Fez depois um curso de securitário. Certo dia, apresentou-se no escritório de uma seguradora e pediu colocação como agente, mas o gerente torceu o nariz. Quem entende você de seguros ou de vendas? Você não conhece ninguém? E para liquidar o assunto, além do mais, é mulher. A resposta é não. E o mesmo gerente recusou-a um sem número de vezes. Mary insistindo sempre por uma oportunidade. Ela se postava diariamente no escritório. Até que um dia, desesperado e louco para ver-se livre da moça, o homem lhe disse: Está bem, fique com esta mesa, mas nada de reiteradas ou ajuda de custos. Morra de fome, se é o que você está procurando. Mary deixou de satisfazer-lhe o gosto, pois alguns dias depois vendeu a primeira apólice de seguro.
25 anos depois de empregá-la de má vontade, seus companheiros reuniram-se num banquete para homenageá-la como uma das maiores corretoras de seguros do país. Sua fórmula para o sucesso? Um processo de imaginar, rezar, acreditar, pensar positivamente. A tudo isso, somar uma boa dose de entusiasmo e muita motivação em conjunto. Essa fórmula explosiva produz assombrosos resultados. Essa mulher demonstrou uma poderosa força motivacional, consubstanciada na fé e capaz de ativar o desempenho profissional, superar qualquer dificuldade em perspectiva e fazer que as coisas aconteçam. Uma vez que o fracasso não se enquadrava nos seus planos, ela tornou-se triunfante. Mudando a forma de pensar, pode-se mudar de vida. É possível mudar a maneira de pensar e mudar com isso toda a nossa vida, diz Mary Crowe. E torna-se possível fazê-lo colocando no subconsciente ideias vitais, imagens positivas e não negativas. Nós vivemos em constante estado de vir a ser e sempre nos tornamos aquilo em que pensamos. Esta filosofia não quer naturalmente dizer que nossa vida ficará isenta de problemas. Quer dizer, isto sim, que estaremos aptos a enfrentar qualquer problema com confiança, pois teremos coragem, força e conhecimento para resolvê-lo. Basta nos pedir e acreditar, imaginar e acreditar, trabalhar e acreditar. A senhorita Crowe e sua sócia, a senhorita Gladys Bowen, figuram entre as mais bem-sucedidas praticantes de arte da imaginação. Com ela, essas duas mulheres positivas e motivadas alcançaram grande êxito. Em recente carta, a senhorita Crowe desenvolve ainda mais o processo. Prezado Dr. Pili, muitos milagres aconteceram em nossas vidas nesses últimos 10 anos, em consequência da aplicação diária de sua filosofia de que acreditar é ver. Talvez caiba um reexame da nossa técnica. Primeiro, formamos uma imagem ou uma ideia daquilo que necessitamos ou desejamos. A seguir, colocamos-la no papel, em local onde possamos vê-la diariamente. Depois, entregamo-lo ao Espírito, isso é, façamos-a acreditar ou agir como se fosse já um fato consumado. Tentamos também nos entusiasmar com a coisa. Isso feito, passamos então a trabalhar, fazendo tudo aquilo que pensamos deveria ser feito para chegarmos ao nosso objetivo. À medida que envelhecemos, a nossa saúde vem melhorando de ano para ano, levando em conta que ambas já ultrapassamos a casa dos 60. O fato em si estaria a merecer a atenção do pessoal do serviço de saúde. Imaginamos uma saúde perfeita todos os dias, por meio de um aviso colocado na porta do refrigerador. Somos também adeptas da alimentação natural e atribuímos a nossa saúde inabalável ao fato de policiarmos rigorosamente tudo aquilo que ingerimos pela boca ou pelo cérebro. Em 1957, quando me atacou uma misteriosa inflamação muscular à altura da caixa torácica, provocando as dores mais lancinantes sempre que tentava movimentar os braços, deparei com um artigo de sua autoria, Dr. Pili, da revista Look, oferecendo um exemplar de Toe Conditioners por 3 centavos. Eu me encontrava praticamente sem vintém na ocasião e as perspectivas eram as mais desanimadoras. Não tinha condições para trabalhar. Numerosas pessoas eram minhas dependentes e não havia ninguém de quem eu pudesse depender. O cartão postal de 3 centavos tornar-se-ia o melhor investimento da minha vida. Toe Conditioners não apenas salvou-me no hospital psiquiátrico, mas a imaginação positiva que me ensinou conduziu-me a uma clínica que diagnosticou e curou meu mal. O uso da imaginação nos seguros e a bênção diária de todas as pessoas arroladas na lista de clientes potenciais, bem, como as bênçãos de todos aqueles dos quais ainda não tínhamos ouvido falar.
amparado por uma planificação altamente abalizada. Levou-nos a um recorde deveras surpreendente. Nos últimos 12 anos, negociamos mais apólices no valor de $100 mil ou mais, incluindo as apólices de 600 mil, 700 mil e 1 milhão, únicas na história da nossa firma, do que todos os homens somados, em todos os 50 anos de vida da nossa organização. Um resultado nada mal para um par de velhotes que sequer tinham sapatos de tênis, as quais dos ex-treinadores de futebol, agora em cargos gerenciais, tinham feito de tudo para não contratar, pois estavam certos de que elas não sobreviveriam por mais de 6 meses. A outra metade de nós, claro, esta é minha sócia, Gladys Bowen, ex-professora primária. Sinto-me extremamente feliz por ter encontrado uma sócia tão em sintonia com a força interior. Jamais poderei exprimir-lhe minha gratidão, pois mostrando-me como mudar de mentalidade, mostrou-me também como mudar o mundo em que vivo e me movimento. A história de Mary Crowe prova uma vez mais que a fé e o entusiasmo constituem aquela poderosa motivação que faz as coisas acontecerem. E claro, se pode acontecer a uma pessoa, pode acontecer também a outras, pode acontecer a você. Procure ouvir a palavra mágica da motivação e acabará por ouvi-la. E depois, bem, o céu é o limite. Quando as coisas endurecem, por vezes a motivação vem na forma de rudes golpes. Deparamos com grandes barreiras e com experiências realmente duras. Resulta daí que muitos desistem da caminhada, mas para outros as dificuldades constituem um incentivo que os motiva a pensar, a trabalhar mais. William Howard diz com muita propriedade: a adversidade faz alguns homens quebrarem, mas outros quebrarem recordes. Talvez por isso o sensato Shakespeare tinha dito: doces são os usos da adversidade. Por sabê-lo, uma força motivacional que ergue os fortes a maiores alturas. Perguntei certa vez a J.C. Penney o segredo do seu sucesso. Sem hesitação, ele respondeu: a adversidade. E acrescentou: eu jamais me teria tornado alguma coisa se não tivesse que lutar. Faz algum tempo, caminhando pela rua Nathan, em Kowloon, Hong Kong, vi numa janela a famosa estatueta figura de um velho e querido amigo. Era uma réplica do coronel Harland Sanders, dominando uma loja de frango assado do Ketut. O senhor chegou longe, coronel, pensei comigo. Não em sentido geográfico apenas, mas também por causa daquele dia de falência em Corbon Ketut. Faz alguns anos. Que romântico exemplo daquela motivação que de fato motiva uma falência aos 65 anos. O vulto mundialmente famoso e querido aos 80. Seu pai era mineiro, numa época em que os mineiros ganhavam pouco. Sua mãe trabalhava numa indústria de camisas. Havia muitas crianças pequenas e a Harland incumbiu cozinhar para a família, coisa que mais tarde veio a dar lucros da forma dos restaurantes frango assado. Harland sempre trabalhou com afinco. Ao terminar o curso primário, ele foi forçado a deixar a escola por causa daquela pobreza muito encontradiça na época nas montanhas do Ketut e nos bolsões da pobreza do Tennessee. Harland era muito pobre. Por fim, ele abriu um pequeno restaurante e as pessoas tinham que comer, racionava ele. E nesse restaurante expendeu muitos anos de estafante trabalho. E ia indo bem. Depois modificaram o traçado na rodovia e ele perdeu tudo. Tinha na época 65 anos. O Coronel Sanders e o frango assado do Ketut. Estando o Coronel Sanders sentado pela manhã na varanda de sua casa em Corbin, Ketut, surgiu o carteiro trazendo-lhe seu primeiro cheque da aposentadoria. Aos 65 anos, falido e vencido, ele olhou para o cheque e disse: meu governo vai dar-me
US$ 165 por mês para que eu possa sobreviver. Deve haver alguma coisa que eu ainda possa fazer por mim e pelos outros. A motivação começava a agir nele. Ele começou a pensar e pensar, sempre dá resultado. Ocorreu-lhe a receita de frango assado da mãe. Era uma fórmula especial, tida e a vida como extraordinária. O coronel resolveu vender os direitos da comercialização da receita. Depois de ter sido recusado por um punhado de restaurantes, conseguiu vender seus primeiros direitos em Salt Lake City. O sucesso foi imediato. 10 anos depois, com 65 de idade, ele vendeu seus direitos na companhia e empregou-se como embaixador de boa vontade na nova organização. Não é o sucesso comercial obtido pelo coronel que lhe torna a história significativa. Sua experiência ressalta, primeiramente, o fato de que ninguém pode considerar-se derrotado a menos que o queira. E ilustra também que a vida está cheia de possibilidades, desde que nos motivemos, trabalhemos, pensemos. Verificamos então que querer é poder. Em Notre Dame, quando Frank Leib mandava a campo suas extraordinárias equipes, notei num armário do vestiário uma legenda fascinante. Os jogadores haviam ao saírem a caminho do gramado: quando as coisas ficarem duras, entre os duros em ação. Tenha sempre presente esse pensamento, e o duro que existe em você entrará de fato em ação e continuará atuando quando as circunstâncias se tornarem desfavoráveis. E quando as coisas estiverem piorando, lembre-se de que poderão representar uma situação que lhe abrirá novas oportunidades, de modo que mantenha acesa aquela motivação que de fato motiva. Recapitulemos e alinhavemos algumas sugestões que assinalam quando a motivação pode fazer por você. 1. Ela ativa o fogo dentro de você, o fogo que aciona a sua força íntima. 2. Ela revela seus talentos. Você conhece de fato seu potencial. Procure-o, porque ele existe. Depois dele vazão. 3. Não seja retirado. 3. Não seja retirado, seja atirado. 4. E faça o que fizer, não seja indeciso. 5. Lembre-se de que a mais poderosa motivação é a espiritual. Exponha-se, portanto, a ela. 6. Esteja atento à mágica palavra motivacional capaz de reativá-lo e transformá-lo de um indiferente numa pessoa dinâmica. 7. Associe-se com gente motivada. 8. Cultive ideias motivacionais, ideias que estuam de força propulsora. 9. Na adversidade, conserve-se motivado, pois, a miúde, o melhor vem com as dificuldades. E 10. Imagine o seu objetivo. Fixe na consciência tal imagem. Tenha a imagem sempre diante dos olhos e o seu objetivo se corporificará. Obrigado por me ouvir.